Olha vocês aí de novo para mais um vídeo de preparação para a Conferência Nacional Infanto-Juvenil pelo Meio Ambiente. Se ainda não se esqueceram de mim, eu sou a Raquel Hidalgo, estou aqui em São Paulo e nesse vídeo a gente vai ter outros dois professores. O primeiro do Rio de Janeiro, professor Rafael Nogueira Costa, biólogo, educador ambiental, cineasta, vai mostrar alguns exemplos aí de como trabalhar narrativa audiovisual em favor dos temas socioambientais, então mostrar algumas maneiras de contar as nossas histórias, as histórias do nosso território. E logo depois, como já de costume, vocês já conhecem, professor lá do Rio Grande do Sul, Felipe Nóbrega, historiador, educador ambiental, vai analisar uma peça educomunicativa para que a gente entenda um pouco mais sobre como reproduzir essas técnicas durante as conferências nos nossos estados, nas nossas escolas. Vamos acompanhar agora? O Brasil é o quinto maior país do mundo e o sétimo país mais populoso do planeta. O Brasil tem mais de 2.800 unidades de conservação que cobrem 20% do território continental e mais de 26% do território marítimo. Nosso país tem a maior biodiversidade do planeta e essa variedade de espécies corresponde a 20% do total de espécies descritas pela ciência. Você já imaginou que em cada bioma existem realidades completamente diferentes? E essa biodiversidade pode nos inspirar a contar histórias completamente diferentes a partir da realidade de vocês. Você já imaginou como os insetos enxergam? Eles enxergam por olhos compostos. É um complexo de ocelos que formam uma paisagem em formato de mosaico. Então, bio-inspirado na maneira como os insetos enxergam, gostaríamos de olhar o Brasil a partir dos olhos de vocês. E no Brasil nós temos mais de 170 mil escolas espalhadas em todos os municípios. São muitas realidades e muitas soluções. O cinema é uma arte incrível e se apropriar da linguagem cinematográfica é uma forma potente de contação de histórias e multiplicação de mundos. Você pode usar qualquer tipo de equipamento para contar a história. Celular, câmeras amadoras, câmera profissional, não importa a qualidade do dispositivo, e sim da mensagem que você quer passar. Às vezes, misturar equipamentos dá uma textura e a realidade fica mais complexa ainda. O enquadramento é um momento para você escolher a paisagem. E tome cuidado com a posição da câmera. Dependendo do ângulo, a pessoa fica maior ou menor. Câmera distante, você pega a paisagem ao entorno. O close, você foca nos detalhes e aproxima o personagem. Tome cuidado com o som. Se você não tiver um microfone, evite lugares com muito barulho ou tente filmar de mais de perto. Claro, se você quiser trazer o som ao redor, isso às vezes traz uma narrativa muito potente. Brinque com a narrativa cinematográfica, misture linguagens. Às vezes misturar cinema de ficção com documentário dá uma narrativa super interessante. Misture personagens fictícios e personagens da vida real. Isso gera uma narrativa criativa e potente. A 6ª Conferência Nacional Infanto-Juvenil pelo Meio Ambiente tem como tema Educação e Justiça Climática. De que forma a sua realidade dialoga com esses temas? A conferência é um espaço incrível para troca de olhares, para que vocês possam ouvir outras histórias e entender outras realidades, ou seja, ampliar os mundos. E é fundamental que vocês contem a história de vocês, porque se vocês não contarem a história de vocês, da realidade do território de vocês, outras pessoas podem fazer e deturpar a história. Mostre a sociodiversidade do território. Isso é importante porque vai revelar um país plural e os caminhos que vocês estão seguindo para enfrentar as justiças climáticas. Então, esperamos as suas produções e até breve! correta, pode apertar aqui da marinha e colocar em risco diversos animais. Por isso seja responsável. E
e conta do seu próprio. Essa tava da boa. Exemplo de uma pessoa que descarta o lixo de forma incorreta, sem ligar para as consequências do ato. Não seja esse tipo de pessoa. Acontece que o lixo jogado nas praias afeta todo o ambiente, então seja consciente e jogue o lixo no lugar correto. Faça boas ações e recolha lixos jogados no ambiente. Isso prejudica a vida dos animais que habitam aí. Seja responsável e cuide da praia, porque todos nós sofremos dela. Esse aqui é um lugar tão lindo, eu gosto sempre daqui. Verdade, a estátua da Iemanjá e as dunas do cassino são muito belas. Sim, pena que no ano novo e no dia da Iemanjá fica uma bagunça dos filhos. Nossa, verdade. E as oferendas com as embalagens de plástico que deixam a praia toda suja. Sim, fica tudo horrível, tudo espalhado. Podiam ser criados pontos ecológicos de coletas e pedagógicos. E até mesmo campanhas de mobilização em parceria com a Secretaria Especial do Cassino. Verdade, isso tudo ajudaria a reduzir o risco de excesso. E assim reduziríamos os impactos causados na vida marinha. E aí pessoal, tô aqui de novo, eu sou o Felipe. Para quem ainda não assistiu o primeiro vídeo de formação para Educomunicação para nossa Conferência Nacional Infanto-Juvenil pelo Meio Ambiente, que acontece no segundo semestre, a gente tá aqui analisando vídeos, conhecendo a Educomunicação, reconhecendo propostas que eu posso replicar no meu território, e o que a gente acabou de fazer agora, mais uma vez, é o que eu tô pensando e chamando aqui como se fosse um VAR no futebol, ou seja, a gente assiste e pensa um pouquinho. Vocês acabaram de assistir um material que é um vídeo, um pequeno curta, né, chamado Operação Salva-Vidas, e ele foi feito, lembrem agora, a partir de um mote, de uma questão ambiental. Lembra no primeiro episódio que eu falei a importância de pensar processos educomunicativos que tenham um objetivo em grupo, de forma cooperada, coletiva? Então, ele foi criado dentro de um festival de cinema aqui na cidade do Rio Grande, em que a gente, organizando esse festival, trabalhou com os ODS, né? E os ODS, um deles em específico, por ser uma comunidade litorânea, o ODS 14, Vida na Água. Então eles tinham esse mote, eles estudaram as metas, eles estudaram os objetivos desse ODS e, a partir disso, construíram os seus filmes em vários formatos, em várias maneiras. Esse aqui é um dos vídeos que a gente produziu nesse festival de cinema. O que ele demonstra para nós e que tá claro que a gente precisa ter atenção? É justamente a captação de áudio. Vocês repararam que existe, por estar num lugar externo, uma captação de áudio em que o vento, ainda mais numa praia aqui do Rio Grande do Sul, né, em que o vento interfere nas falas? Pois então, a gente, quando produz educomunicação, a gente precisa estar ciente que o nosso material, ele não tem nenhum objetivo final de parecer um filme de Hollywood. Ele vai ter suas questões, porque dentro dessa organização coletiva, a gente produz, a gente cria memória, a gente mobiliza e depois a gente avalia, também para criar produtos melhores num outro momento. E essa avaliação é fundamental, que é o que a gente está fazendo aqui. Então, com esse vídeo, vamos sempre lembrar, captações externas precisam de cuidados. Aí vem o que a gente pode fazer quando a gente tem poucos recursos nesse set de filmagem. Lembrem que eu expliquei o que é set, né? Esse espaço onde a gente vai trabalhar, cada um com a sua habilidade, com a sua competência. Então, nesse set, se há um vento muito forte ou condições de imprevisibilidade, o que a gente faz? A gente precisa, nesse caso com vento, apostar na encenação, em que a gente não necessariamente vai precisar das falas, mas precisa organizar no nosso roteiro pré-criado como resolver a nossa situação-chave ali. Será que é preciso ter uma frase, uma fala, uma explicação? Será que não dá para resolver só com os gestos? E aí depois, quem sabe, uma dublagem, uma voz em off que a gente grava e depois acrescenta no vídeo? Quem sabe essas são situações. Muito mais do que a gente descobrir que, né, tem uma situação problemática depois, a gente precisa se antecipar algumas questões, que é o que a gente está fazendo aqui hoje. Então, gente, lembrem, ambientes externos requerem cuidados redobrados. Ainda mais quando tem
seja uma incidência de fortes ventos, barulho de carro se a gente vai filmar na cidade, ou algum outro tipo de volume, de altura de barulho que vai interferir no seu áudio. Então, organize, pense, olhe com o seu grupo que ambiente é esse em que vai ser filmado, reflita sobre isso e pense qual a melhor forma de ou adaptar ou encenar de alguma outra forma esse material. Então o que a gente fez aqui com esse filme Operação Salva-Vidas, produzido no contexto do Festival de Cinema de Praia, com os ODSs, com especial atenção ao ODS 14, ele serve para a gente conhecer um conteúdo, assistir adolescentes que já gravaram, mas também para repensar e pensar a partir de agora a nossa prática. Então, esse é o nosso terceiro vídeo analisado e agora a gente vai para o próximo. Até daqui a pouco! E neste episódio de Os Não Ecológicos, haverá um desastre contra um deles. Mal eles sabem o que está por vir. Garrafa. Ei, garrafa. Acorda. Ah, oi. Eu tava um pouco fora de órbita. Você tá nas nuvens hoje, né? Do que a gente tava falando mesmo? A gente tava falando sobre... Parando pra pensar, agora que você me perguntou... Sabe que eu também não me lembro? Você tem alguma ideia? Pois é, e ao que parece vai ficar ainda mais quente. Ué, por quê? Já pararam pra pensar como tudo isso começou? Tipo, quais são as reais causas disso tudo tá acontecendo, sabe? Tecnicamente a culpa é deles. Você tá nas nuvens hoje, né? Ah, bom, sabe, as pessoas andam jogando lixo demais em locais públicos, criando energias elétricas que poluem o meio ambiente por meio da fumaça tóxica e também ao desmatamento. Estes são meios que influenciam bastante no aquecimento global. Ah, entendi. Então, na teoria, nós estamos provocando isso? Tecnicamente a culpa é deles. Tecnicamente a culpa é deles. Ah, então tá bom. Então, acho que eu tô esquecendo alguma coisa. Tenta lembrar, pra não ser que nem da última vez. E aí, como foi seu dia, garrafa? Foi bom? E aí, comprasse o pão? Você esqueceu, né? Garrafa. Corre! Só começa a correr! Ah, não. É mesmo. Você ferrou bonito daquela vez, não é? Ah, e vocês lembram daquela sacola? Nossa, foi a pior coisa que eu já comi na minha vida. Garrafa, você tá mais perto. É, sua vez. Segura o maluco aí. Pera, como a gente foi parar na praia? Garrafa, a gente veio caminhando. Cara, você tá bem? A gente tava até conversando. Pera aí, o dia de hoje tá muito estranho. O que tá acontecendo? Estamos aqui de volta com mais um filme que a gente assistiu e dessa vez um pouco diferente. Lembra que eu falei de captar áudio na última? Vocês repararam que esse outro curta, que também foi produzido para esse festival de cinema, esse outro curta ele achou uma solução. Ele, com 3 objetos dispostos em fila, em que viraram personagens, dublaram o que seria a consciência desses objetos. Um diálogo, uma conversa entre eles, né? E o mote central, vocês perceberam que era o plástico. Por isso títulos não ecológicos, né? Mas, acima de tudo, nesse vídeo, que é muito singelo da forma que ele é feita, porque, reparem, não tem nenhum grande recurso ali, além da escolha dos objetos, a organização de um roteiro prévio das falas que vão ser feitas, de novo, o mote, a questão ambiental que vai ser trabalhada pelo conjunto de atores ali sociais que estão participando do vídeo, e uma câmera estática.
com a previsão de que poderia ter algum vento, alguma coisa, vocês repararam que é numa área externa que estão os objetos, eles resolveram de uma forma que eu já tinha dado a dica ali, que é dublando, gente. Então, se vocês olharem ele de novo, e eu sugiro isso, ele deixa para nós 2 aprendizados na educomunicação. Muitas vezes, menos é mais. A gente fazer um produto que reflita, que consiga demonstrar a nossa mensagem, não precisa a gente o tempo todo fazer tanta edição, imagens externas, captação, porque às vezes o perfil do seu aluno, o perfil do estudante, do grupo de professores, ele é um perfil que talvez não vá tanto para esse lado, mas que aposte nessa consolidação de materiais, de roteiros, em que, de forma muito simples, a mensagem também é repassada. Então, conhecendo o perfil, a gente monta o nosso set de diferentes maneiras. Nesse caso, foi um grupo de estudantes que dispôs esses objetos, organizou, que nem eu disse, seu roteiro, em seguida pensou como resolver problemas técnicos, e cá estamos falando desse vídeo. E ele demonstra também algo importante para a gente pensar a partir de agora. Os nossos recursos de filmagem, eles não necessariamente precisam ser sempre com seres humanos atuando, com os sujeitos. Claro que é sempre bom ver os rostinhos, mas muitas vezes o uso de uma animação, o uso de um recurso como esse que a gente acabou de ver, ele também é muito positivo na educomunicação, porque ele transformou em personagem aqueles objetos inanimados que tem tudo a ver com a discussão que eles queriam fazer sobre plástico, resíduos, qual a responsabilidade, qual o impacto, e os estudantes ali, com as suas falas, deram o seu recado. Ou aquilo que a gente acabou de assistir não é um grande vídeo de educação ambiental? Até onde eu sei, aqui no nosso VAR, é um vídeo. Então, gente, no celular, para além desse recurso com os objetos ali de forma inanimada, mas recriando como uma fala que a gente chama de voz em off, ele tá posto para a gente assistir, o recurso da animação também é um recurso que pode ser usado. Atualmente no celular ou em aplicativos, os estudantes, muito mais que a gente muitas vezes, reconhecem alternativas que dali dá para montar animações. Elas também estão disponíveis na mão desses estudantes, e elas, passando por todo aquele processo do que é um produto educomunicativo, um processo educomunicativo, ele também resulta uma animação nesse trabalho. Então, deixa a criatividade rolar, apostem no perfil dos alunos, não esqueçam das bases para a criação. Agora, como isso vai ser, eu vou terminar com uma frase de um colega meu, que há algum tempo a gente trabalha em educomunicação, que ele diz: Felipe, quando num filme aluno diz que vai voar, ele voa. A gente só vai ter que ver como ele vai resolver isso dentro do set, mas ele voa. Então, gente, vamos fazer todo mundo voar, produzir os seus materiais da forma mais criativa possível, e a gente se vê no nosso terceiro encontro na semana que vem. Um abraço em todos e todas. Nosso território, as melhores histórias, E aí, pessoal? Eu vou para mais um vídeo da conferência. E agora, a gente acabou de assistir